focado em trazer aqui informações, conteúdo para você, terapeuta, para sua carreira, para o seu negócio. Então, divulga para os terapeutas aí, colegas, parceiros de vocês, o pessoal que fez o curso com vocês, não tá conseguindo viver de terapia, se sente desmotivado, desacreditado. Traz o povo pra cá que a gente vai bater um papo, porque dá certo sim, né? Tô desde 2017 aí atendendo com terapias. E leva um tempo mesmo pro nosso negócio se estruturar, crescer, a gente divulgar pra galera certa. O meu foco de trabalho é com terapeutas, tá? Atendo pessoas também que não são terapeutas, normalmente são gestores. Então tem ali a energia de trabalhar com coletivo, com pessoas, né? Então esse é o meu ramo de trabalho e você precisa saber qual que é o seu ramo de trabalho. Teve perguntas incríveis, tô com profissionais da área de psicopedagogia me seguindo, querendo trabalhar com psicopedagogia também, né? Que para mim, olhando ali o descritivo do que é psicopedagogia, é o terapeuta da educação, né? Uma área incrível, linda também. Eu não sabia que essa era uma das descrições ali, né, daquela carreira. Eu falei, não, então tá dentro da área terapeuta da educação, né? Muito educador me segue também. Tenho mentoradas da área da educação. Então, trazer informações para vocês das dores que vocês têm, que são dores que eu já passei, às vezes bate aqui também. A gente trabalha na terapia, estuda, compreende e traz aqui para vocês, tá certo? Bom, vai pensando aí nas dúvidas, já mandei o convite pra galera, vamos esperar o pessoal entrar, mas vamos começar com o conteúdo, né, que foi o que vocês vieram ver aqui. Estou com o meu caderninho aqui, ó, não consigo fazer live sem o caderninho, porque lá vai que a gente perde a live, tem que regravar de novo, né? Então, bora lá. Bom, gente, não sei vender, e agora, né? Quem nunca passou por isso, gente? Eu já passei por isso, né? Essa dor de vender. O meu irmão, ele é um vendedor nato, vivia puxando minha orelha. Quando eu fiz a jornada, em maio desse ano, Flávia me auxiliando aí, né? Na parte de comunicação do Instagram, comunicação digital. Flávia puxando minha orelha. Você nunca mais vai falar que você não sabe vender. E aí, fui... Enfim, estudar vendedores natos, fui aprender com eles, porque se a gente não tem essa habilidade, a gente vai lá, aprende, conquista e desenvolve ali no nosso campo, entende qual que é a forma que a gente vende, tá? Bom, eu tenho um objetivo na minha vida, né? Ele é bem audacioso mesmo, mas é uma meta que eu tenho, é que os meus serviços, né, o meu conteúdo, o que eu presto, o meu servir aí, venda como se fosse as vendas de Coca-Cola, gente. A pessoa bateu o olho e fala assim, vou adquirir o serviço de Adriana. E é esse conceito que eu quero trazer para vocês, né? Porque se o terapeuta tem essa dificuldade de fazer uma venda agressiva, né? E eu particularmente não gosto de venda agressiva, gente. Eu acredito que cada um precisa ter aí uma consciência do que consumir, como consumir, aonde consumir. Sempre me incomodou todas as vezes que eu entrava em alguma loja e ficava ali o vendedor me rondando, me perguntando ou ligando para mim, fazendo aquela venda agressiva. Eu não curto. E por isso desenvolvi uma estratégia. Estratégia, gente, anota aí, estratégia. Para conseguir ter a minha agenda cheia. Não foi uma, eu desenvolvi várias, tá? E eu vou deixar a dica aqui para vocês. Então, estratégias para que eu conseguisse manter minha agenda cheia, tá? Hoje ela está cheia, eu já falei isso aqui para vocês, não é estratégia, né? Tipo de encher a agenda, não é mesmo. Quem entra aí, ó, na minha bio tem um link do Linktree, tem lá agenda. Vocês vão ver que não tem mais horário para esse ano, eu acho que até o final de janeiro não tem horário, se tiver um, tá? Eu tenho clientes fixos hoje, tenho serviços fixos, né? Então, eu tenho ainda 2 horários para constelação esse ano, tá? É o que eu tenho disponível. E essa é uma das estratégias que eu tenho para conseguir cliente para minha agenda. E como que eu faço, tá? Eu faço a constelação em grupo, né? Então, tem um constelado que participa ali daquela constelação. Faço essa constelação em grupo.
No final da constelação, a gente faz uma terapia breve em grupo, trazendo para si o que aquela constelação representou. As pessoas conhecem o meu trabalho, se interessam, ou procuram para fazer uma constelação depois, ou procuram para fechar ali um atendimento individual comigo, ali, né, no online que a gente faz agora, que é o novo formato, né? A Dai colocou aqui, um deles é meu. Aê, Dai, bora constelar. Dai, estou fazendo a formação de constelação. Patrícia tá revirando a gente do avesso. Olha aí, olha pra isso, viu? Não que eu não queira vender a constelação, não que eu não queira que você constele comigo, viu, Dai? Mas olha aí que Patrícia está revirando a gente do avesso. E quem é a Patrícia, né? Tô falando aqui, é a nossa professora de constelação. Eu fiz o curso com ela em 2018. Estou fazendo de novo porque ela tá dando esse curso no Espaço Evolução do Ser, que é o espaço que eu idealizei, é um coworking para terapeutas. Então, já que ela foi dar esse curso lá, eu falei, eu vou refazer, porque é importante, né, o constelador se reciclar aí, né, se renovar. E Patrícia, ela, cada módulo, ela traz um assunto e o próximo módulo vai ser negócio. Então, Patrícia revira a gente do avesso, mas Dai, se você quiser constelar algum assunto, bora lá que estou aqui, né, lembrando que agora em dezembro a gente vai ser um módulo de negócio, então se for esse assunto, indico que espere o módulo, agora se for outro assunto, bora agendar essa constelação. Então, voltando aí para a estratégia, tá? Então, quem tem terapia em grupo, né, essas terapias breves, Círculo da Vida, constelação, vocês podem fazer esse workshop, né, facilitar ali o processo e depois fazer uma terapia breve com a galera que tá ali. As pessoas vão conhecer o seu trabalho, vão se interessar pelo seu trabalho e posteriormente vão marcar aquele serviço ou alguns dos serviços que você oferta no individual, tá? Outra estratégia que eu usei ali para conseguir clientes. Os cursos que eu ministro ou as mentorias, as pessoas me conhecem meu trabalho, conhecem a Adriana e acabam passando comigo no individual também. Então, todas as vezes que a gente trabalha com grupos, esses grupos, né, se identificam ali com você, é uma possibilidade, é mais uma janela, mais uma porta para as pessoas te conhecerem, e às vezes não são elas que fecham, às vezes elas indicam, participei de um Círculo da Vida, participei de uma constelação com a pessoa X, gostei, tenho aqui essa indicação para você, tá? Então, ó, passei para vocês duas estratégias. Tem gente que já me perguntou e já falou, Adriana, mas você não cobra a participação na constelação? Em algumas eu cobro, tá, gente? Justamente pra gente ter essa energia de troca, eu acho importante às vezes, mas dentro de mim tá bem resolvido que a participação sem investimento ali das pessoas que estão assistindo a constelação é uma verba de marketing que eu estou destinando, tá? Mas isso tem que estar muito bem resolvido dentro de você para não gerar desequilíbrio na troca. Quem é constelador vai entender bem essa questão do equilíbrio, da troca, do dar e do receber, tá? Então, precisa estar bem resolvido dentro de você. Vou tocar um círculo, tem uma pessoa que vai ser circulada e o restante é participação sem investimento. Resolve dentro de você, tá? Para aquilo gerar, né, essa roda saudável aí financeira e a galera fechar próximos círculos ou análise, ou terapia individual, certo? Deixa eu ver o que a galera tá colocando aqui, peraí. Cadê? O que Dai colocou aqui? O embolado é grande, com muita sinergia com esse tema. Tem que ser com você. Tá bom, Dai, bora lá. Depois me chama no particular que a gente conversa, tá bom? Então, já dei aqui, ó, duas estratégias para vocês, tá? Relembrando. Círculo da Vida ou constelação, facilita o processo, no final roda ali uma terapia em grupo, né, para as pessoas conhecerem o seu trabalho, faz um merchan ali, falando, olha, eu tenho alguns horários na agenda, quem quiser o processo de análise, gente, mesmo eu sem agenda de análise, de terapia individual, em toda a constelação eu deixo muito claro que a gente vai descortinar um pedaço, vai abrir processos e cada um que tá ali precisa trabalhar individualmente com seus terapeutas. Quem não tem, procura. Como eu estou sem agenda, se a pessoa me procura depois, eu acabo indicando algum terapeuta parceiro, tá? Eu não tenho
nenhum pudor de indicar. Para mim, quanto mais pessoas estiverem fazendo terapia, independente se for comigo, se for com Maria, se for com Pedro, melhor, tá? Porque socialmente a gente precisa sim de terapia, a gente precisa sim olhar para os nossos processos, certo? Então eu sempre deixo muito claro, porque constelação e círculo da vida, a gente tá falando de terapia breve. E o que é terapia breve? A gente trata um assunto pontual, descortina ali um conteúdo e a gente precisa muitas vezes elaborar aquilo com algum psicanalista, com algum terapeuta, algum psicólogo, enfim, num atendimento individual, certo? Então, dei aí dicas para vocês. Outra forma que vocês podem divulgar o seu trabalho: desenvolver workshops individuais, né, online, e agora que a gente está voltando aí pro presencial, talvez até presencial, com todos os cuidados, segurança, enfim. Então, você que é psicanalista, tá me assistindo, oficina de filtro dos sonhos, meu povo. Quem trabalha com arte terapia, oficina de arte terapia. As pessoas vão conhecer o seu trabalho e vão te procurar. Como que eu consegui estruturar essa agenda que eu tenho hoje também? O ano passado eu toquei alguns pockets, né, que são pequenas partes da mentoria que eu rodo hoje, né? Ela é um pouquinho, era diferente, era mais um tratamento ali coletivo do que hoje, né? Que é um conteúdo mais direcionado. Mas eu comecei ali o protótipo da mentoria o ano passado. Então, com pequenos grupos ali, o pessoal conhecia o meu trabalho e depois fechava o processo de análise comigo individual, tá? Eu entendo que é um desafio pra gente fechar essas vendas, porque a gente tem crenças de que a terapia tem que ser fluida, assim, que todo mundo sabe o que a gente faz, mas galera, o pessoal não sabe o que a gente faz. Só quem sabe o que a gente faz é quem tá aqui estudando, quem tá aqui ouvindo a gente. As pessoas, elas não têm ideia nem que elas precisam de terapia. Isso é uma questão social. Então, todas as vezes que a gente faz uma comunicação no Instagram, no Facebook, enfim, né, no Google, e a gente fala direcionado para alguma dor, para alguma questão, para que aquela pessoa que estiver assistindo ou vendo o nosso conteúdo se identifique e procure a gente. E aí, quando procura a gente, cabe a gente ter uma comunicação acolhedora e efetiva para que aquela pessoa feche, mas sem ser agressivo, para que ela decida fazer aquela terapia ou não, certo? Uma coisa que me ajudou também a encher a agenda foi o calendário disponível para a pessoa escolher o seu horário, né? Então, antes eu ficava ali no controle do calendário nas mãos, oferecia alguns horários, a pessoa ficava indecisa. Então, a pessoa me procura hoje, envia o link do calendário e o horário disponível que tem ali a pessoa já marca, tá? Então, isso é muito fluido, certo? Então, vamos lá. Para que a gente consiga vender, o que tem que estar trabalhado dentro da gente, tá? E é um trabalho que eu faço dentro de mim constantemente, gente, tá? Estudando, em terapia, autorreflexão, enfim, tá? Primeiro ponto, para eu vender, eu preciso acreditar no que eu estou vendendo. E aí eu pergunto para você, terapeuta, você acredita no produto que você tem? Você acredita no serviço que você oferta? E, gente, quando a gente fala de terapia, é algo muito intangível, né? O terapeuta, ele tem a ferramenta, ele é o facilitador do processo, porque o terapeuta não cura ninguém, a gente não cura ninguém, gente, vamos desconstruir isso agora, tá? A gente facilita. Então, a gente tem a ferramenta, a gente facilita o processo do outro, mas depende muito mais da abertura do outro, do querer do outro, da intenção do outro de sair daquela dor. E às vezes o outro tá há tanto tempo naquela dor, que aquela dor, né, aquela sensação que ele tem, aquela trama que ele vive, é confortável para ele, porque ele não conhece outra realidade. Às vezes ele tem medo de acessar outra realidade. Gente, eu trabalho prosperidade no meu campo já há um bom tempo. Né? Não é de hoje que eu trabalho prosperidade, eu trabalho prosperidade acho que desde 2017. E esse efeito, ele tem surtido há mais ou menos 1 ano e meio que a ficha caiu, tá? E trabalhando em terapia, em análise.
E detalhe, isso foi um cutucão da minha antiga terapeuta que ela me trouxe isso. Você vai ver do seu negócio precisa prosperar. Eu cresci, nasci na periferia de São Paulo, gente. A gente tem uma outra cabeça. Quando eu estudava, tá? Porque dia desse eu vou fazer um vídeo de superação. Quando eu estudava, lá na periferia, no colégio público, e eu tinha acho que uns 11 anos, 10, 11 anos, o professor de matemática falou assim: quando vocês forem para a faculdade. E aí, na hora que ele falou aquilo, me veio assim um balãozinho na cabeça. Minha cabeça é que nem um mundo de Bob. Pra quem assistiu o desenho vai entender o que é o mundo de Bob. Quem não assistiu, procura aí no YouTube. Veio na minha cabeça uma imagem. A distância da faculdade, pra mim, era a mesma distância de Adriana para a Lua. Pra mim, era inconcebível que eu ia fazer um curso superior. Tanto que o primeiro eu comecei e não consegui terminar, de tanto que essa crença era forte. E eu consegui fazer o segundo. Segunda faculdade eu terminei, meu povo. Então é a mesma coisa a questão da prosperidade. Se você tem uma crença, se você cresceu ali dentro do sistema, se você cresceu dentro de uma sociedade ali regional, achando que o dinheiro é para pagar o almoço, é para pagar a janta, é para pagar as contas, vai ser bem complicado entrar nessa frequência de prosperidade. É um dia após o outro, é análise atrás de análise. E, gente, o seu negócio depende de você acreditar que ele vai prosperar. Acreditar que o seu produto, sim, dá retorno para o seu cliente. Às vezes, não dá o retorno que você gostaria que desse ou que você acha que seria o ideal para o outro, mas dá o retorno que o outro precisa. Gente, já aconteceu de eu atender pessoas lá em 2018, que a pessoa parou ali o processo de terapia, falou, eu vou viajar, eu vou fazer outra coisa, enfim, e eu vendo que era um mecanismo de fuga. E que esse ano a pessoa me passou a mensagem falando, nossa, Adriana, você não tem ideia, o tanto de transformação que o trabalho que a gente fez em conjunto me trouxe na minha vida. Tem até um vídeo aqui, ó, no feed, eu chorando falando disso. Então, às vezes, o terapeuta lá com o orgulho dele, a arrogância dele faz parte, a gente precisa acolher esses nossos predicados para que eles se equilibrem e não interfiram no nosso trabalho. Então, acolher tudo isso. E a gente acha que a gente vai salvar o mundo, né? Que a gente vai mudar, transformar água em vinho, não que não seja possível, mas quando a gente lida com outro ser humano, é o processo do outro. Então, acredite que o seu serviço dá retorno. E como que eu acredito que o meu serviço dá retorno? Porque eu aplico em mim. Eu aplico em terapeutas parceiros. Às vezes, quando eu faço um curso, acabei de fazer o curso, eu faço curso e já aplico, gente. Fiz um curso de floral no final de semana, no ano passado. Quando foi segunda-feira, tinha a fórmula floral pronta para mim, para o meu filho, para o meu marido, para alguns terapeutas parceiros, tá? Sentar, montar o floral e ver o retorno daquilo em semanas. Então, para que eu acredite que aquilo funciona, eu aplico em mim ou aplico no terapeuta parceiro. Como que é esse terapeuta parceiro? É alguém que a gente troca técnica, que a gente troca figurinha, que a gente faz network. Então, não dá para o terapeuta se isolar. A gente precisa ter uma comunidade, a gente precisa ter uma troca, certo? Então, acredite que dá certo. Yara falou, vixe, preciso correr então. Bora acreditar, Yara, vamos acreditar. Tá? Então, para a gente vender o produto, a gente precisa acreditar que ele traz retorno, não só no processo de transformação do outro, mas dentro do meu negócio, como algo rentável, certo? Próximo, ser apaixonado pelo que faz. Gente, não tem como o terapeuta não ser apaixonado pelo que faz, né? Não é possível que a gente já investiu tudo que a gente investiu em algo que a gente não é apaixonado, que não gere ali um monte de ocitocina dentro da gente. A gente ama o que a gente faz, tá? E interessante que esse ser apaixonado pelo que faz é um dos valores da última empresa que eu trabalhei, né? Não sei se vocês sabem, eu trabalhei por quase 11 anos numa empresa que hospeda sites, né? A Local Web. E é um dos valores, um dos elementos da cultura da empresa, ser apaixonado pelo que faz. E é verdade, gente.
né? Quando eu trabalhava ali, eu era apaixonada pelo que eu fazia, por aquela empresa. Gente, eu casei trabalhando ali, eu tive filho trabalhando ali, eu comprei meu primeiro apartamento trabalhando ali, né? Então, essa questão da paixão, ela é muito forte, tá? Então, acredite, amem o que vocês fazem, seja apaixonado pelo que você faz, pelo produto que você entrega. Por mais que seja um produto que já venha modelado por outra pessoa, né? Uma pessoa que deu curso para você, não tem problema nenhum. Veja aquele produto como uma ferramenta dentro da sua caixinha de ferramenta. Seja apaixonado por aquilo. Eu já tive cursos que eu fiz na área de terapia que não tá dentro dos meus valores de entrega, que não me desperta essa paixão, tá? E eu não aplico nos clientes. E quando vem alguém que precisa daquela técnica, eu acabo indicando para um terapeuta que dá conta, que é apaixonado por aquela ferramenta, tá? Então, se tem alguma coisa dentro da sua caixinha de ferramenta que não desperta esse gostosinho, que você não se identifica, libera isso. E foca nas ferramentas que traz esse, sabe, esse ânimo, esse tesão de trabalhar. Então, seja apaixonado pelo que você faz, certo? Próximo, entregar uma parte para o pessoal querer mais. O que é isso? Instagram, né? Eu venho aqui, entrego aqui uma parte do que eu faço. Uma das coisas que eu tô trazendo aqui são coisas que eu levo na mentoria, né, em algumas mentorias individuais que eu presto, e trago essa parte aqui para vocês. Gente, eu entrego isso de coração, isso aqui também é o meu trabalho, né? Eu faço no mesmo jeito que eu faço no atendimento individual, tá? Eu não tô ocultando nada de vocês, eu tô trazendo para vocês o que eu estudei e o que eu aprendi. Então, toda vez que a gente entrega uma dica de banho no nosso Instagram, toda vez que a gente entrega ali, até aquele Reels que eu faço ali de descontração, eu tô entregando uma parte do que eu sou. Entregando de coração, porque quando vocês olham, vocês se identificam e falam, eu quero mais conteúdo da Adriana. Eu quero passar com ela individual, eu quero saber o que mais ela tem para me entregar. Certo? Shirley colocou aqui, estou vivenciando isso agora, Adri. Shirley, que coisa boa! Bora para a próxima mentoria, meu povo. Estou conversando com o Tamires e as outras parceiras, estamos pensando em uma nova turma de mentoria. Então, quem quiser participar, ali na minha bio tem o link, tá? Clica ali no Linktree, tem uma lista de espera. Estamos avaliando aí para 2022, certo? Deixa eu ver, o Edu colocou boa tarde, galera. Então, entregue uma parte do que você tem aí nos seus canais de divulgação, ok? Não esqueça de fazer isso e faça isso de coração, com gosto. Gente, eu sei que criar conteúdo para Instagram é um desafio. Pensando nesse desafio, entrei na mentoria Instagram Essencial de Mari, que tá incrível, gente. Ela passa cada lição de casa que deixa a gente cabelo em pé. Eu confesso que não tenho muita disciplina com o Instagram, estou desenvolvendo isso, né? De acordo ali com as tarefas que Mari passa. Tenho muita ideia, mas para colocar ali, gente, eu tenho muito ar no meu mapa, tá? Então, para colocar aquilo ali no papel, é o trem. Eu me sinto muito mais confortável de estar falando aqui com vocês ao vivo, trazendo esse conteúdo para vocês ao vivo, do que eu criar ali um conteúdo no meu feed. Mas tenho feito, tenho me permitido a isso e me permitido dentro da leveza, para que eu não entregue nada na energia da avareza ou do tem que, né? Vamos trocar esse tem que pro o que é necessário. Eu fiz esse exercício quando eu entrei na mentoria da Mari, para não entrar naquela frequência do tem que, gente. Tem só ascendente aquário, lua em aquário. Esse negócio do tem que, para esse povo que tem muito aquário, muito ar no mapa, é sofrido. A gente entra ali na revoltinha e fala, não vou fazer mais nada, entra na birra, né? Eu quero saber. E para eu ressignificar isso dentro de mim, eu fiz um exercício do vamos substituir o tem que para o que é necessário. Moro dentro de uma casa, acumulo lixo. É claro que eu tenho que descer o lixo lá, né, pra ir pra rua. Ok. Mas será que eu tenho que mesmo descer o lixo ou é necessário descer o lixo? Então, vamos substituir esse tem que para o que é necessário e o que é desnecessário na nossa vida. E veja que o que é necessário
é importante e tem níveis de importância, ok? Então veja que é necessário muitas vezes eu mostrar a minha cara aqui no Instagram, eu trazer uma receita de um banho energético, de um banho de pedras, de uma dica de empreendedorismo aqui para vocês, de uma proteção para o terapeuta, eu agrego valor ao meu serviço, eu entrego uma parte do meu serviço para vocês, porque a gente precisa, essa troca é importante, é necessária. E aí essa corrente, ela se estende, você também faz uma corrente assim no seu Instagram para o seu cliente, e automaticamente essas pessoas se identificam comigo, se identificam com vocês e entram em contato com vocês para adquirir o serviço de vocês. Olha que incrível, gente. Então bora lá, sair desse tem que aparecer no Instagram, e é necessário aparecer no Instagram. Não só no Instagram, gente. Facebook, uma das ferramentas que me dá bastante retorno é o Google Negócios, tá? Lembrando que o Google Negócios precisa ter um endereço físico, né, lá cadastrado, mas ele me dá sim bastante retorno, então pensa nisso, ok? Vamos trocar o tem que para o que é necessário, o que é importante, o que é menos importante, do que se forçar. E se você que me assiste não se identifica em ser um criador de conteúdo para Instagram, eu não tenho cara de ser blogueirinha, tudo bem, tá tudo certo. Faça parcerias efetivas, conscientes, que põe essa cara aí no sol, para que ele indique o seu trabalho para outras pessoas. Eu tenho terapeutas parceiros, são poucos esses, né, mas que não gostam de estar aqui no Instagram, de divulgar o seu trabalho aqui, e tudo bem, e estão com a agenda cheia. Gente, volta e meia eu atendo uma pessoa e me vem, meu marido tá procurando um terapeuta. Eu indico essa pessoa. Então, você que não gosta de colocar a cara no sol aqui, tenha parcerias efetivas. Vamos ver o que a galera tá colocando aqui. Deixa eu ver. Yara colocou: acho muito chato criar conteúdo para o Instagram. Meu povo, se a gente entrar nessa energia de ser chato, a gente não faz, tá? Tem que ser algo que você se identifique, tem que ser algo leve. Pra mim, os vídeos e vir aqui fazer uma live é muito mais leve do que eu criar ali um card, por exemplo, tá? Mas eu sei que é importante e é necessário. E aí eu trago essa leveza, nessa importância, nessa necessidade. Porque nem todo mundo gosta de ver conteúdo aqui falado. Tem gente que gosta de ler. E tá tudo bem, ok? Deixa eu ver. Adri, você está muito no meu caminho. Gratidão por todo o aprendizado. Gratidão, gratidão, gente. Então, bora lá. Próximo passo. Tá? Só recapitulando. Acreditar no que a gente entrega, no nosso serviço, no nosso servir, nas ferramentas, ser apaixonado pelo que faz, inclusive a técnica ali, as minhas ferramentas, a minha caixa de ferramenta, entregar uma parte do que a gente tem no individual. Então, um exemplo, essa aula que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Cadê? Bom, arrumar formas da pessoa conhecer o seu trabalho, que foi o que eu comecei hoje falando. Meditação em grupo, grupos de terapia em grupo, pagando ali um valor simbólico, ou de repente sem investimento, mas com uma ideia de que o investimento ali é para o marketing, que você vai transformar aquelas pessoas que estão em terapia em grupo para atendimentos individuais, sendo energético ou na psicanálise, ok? Workshops de constelação, workshop de círculo da vida, enfim, formas das pessoas conhecerem você mais presencialmente, que eu digo não no presencial físico, no digital, mas também pode ser no presencial, através de uma oficina de filtro, de forma segura, né, pelo momento que a gente está vivendo. Eu sou maga iniciadora da magia divina, eu dou curso de magia divina, abri uma turma agora para o dia 7 de janeiro, das 19h30 às 21h30, vai ser numa sexta-feira. Então os alunos vêm, conhecem meu trabalho, acabam passando comigo, tá? No individual, quando eu tenho agenda, ou alguns serviços que eu tenho, que eu consigo fazer sem ser dentro da agenda de análise. Então, por exemplo, a constelação do mapa astral,
a constelação, enfim, eu tenho outros serviços que eu consigo ofertar mesmo estando com a minha agenda ok. A mentoria individual, a mentoria em grupo, tá? Que a gente tá pensando em lançar agora. Então eu tenho serviços dentro da minha cartela, da minha esteira de produtos para ofertar mesmo estando com a minha agenda cheia, ok? E, como eu disse lá no começo, se tornar uma Coca-Cola, né? Quando eu pensar em terapia, eu vou pensar em passar com Maria, vou pensar em passar com Adriana, com Mari, com Pedro. Então é isso, a gente firmar a nossa marca. Por que eu tô no Instagram? E vocês falam, Adriana, por que você tá aqui no Instagram, né? Tá com a agenda cheia, tá fazendo o que aqui? Tá perdendo seu tempo? Não, gente. Eu tô deixando a minha assinatura aqui. Eu tô fortalecendo a minha marca como terapeuta. Isso é importante também. E assim, quando o cliente procura você porque se interessou pelo seu trabalho, aí você precisa ter uma comunicação acolhedora, assertiva, mas sem ser grosseira e nem enrolar muito, que nem aqueles vendedores. Não, mas de acordo com os benefícios. Eu até entendo que a gente precisa falar desse benefício, mas quem já passou pelo nosso Instagram, já conhece um pouquinho do nosso trabalho, né? É perguntar para ele qual que é a sua expectativa que você tem em me procurar, né? O que te trouxe procurar o meu serviço, porque o meu foco de serviço é trabalhar na transformação, no bem-estar, na consciência, é desenvolver um trabalho personalizado de acordo com o que você precisa, tá? Então, é trazer essa consciência. O que você, né, você me achou no Instagram. O que você espera, né, buscando uma terapia? E aí, normalmente, a pessoa vai falar, eu tô com muita ansiedade, ou eu não me sinto muito bem, tô com muito conflito em casa. Ah, ok, então a terapia é para você, então vamos marcar um atendimento. Eu tenho esse horário disponível. Lembrando, live da semana passada, como encher a agenda, minha gente. Lembra lá, se a gente deixa lá livre a semana toda, o cliente vai olhar e falar, essa pessoa não tem cliente, não é bom terapeuta. Então pergunta pro cliente, eu tenho agenda, qual o melhor grade de horário para você? Ah, de manhã. Tá, então de manhã eu tenho segunda e terça, por exemplo. Tenho o horário das 8, o horário das 11. Qual que fica melhor para você? Porque se a gente der muita opção pro cliente, ele começa a pensar, né? Ele já tá ali em dor, aí ele fala, depois eu vejo, tô sem agenda aqui. Né? Não é assim que acontece quando alguém vem oferecer um novo serviço de internet para você e pergunta para você quando que vai instalar a internet? Depois eu vejo. Depois eu vejo. Então, não dê muita opção para o cliente de agenda. O cliente te procurou. Qual o melhor grade de horário e dia da semana? Tem alguns terapeutas que trabalham com formulário assim, tá? É de sexta à tarde. Ok, sexta à tarde eu tenho horário das 15 e das 17. O que é melhor para você? E aí já fecha isso. Então, a argumentação para a gente fechar é: cliente bateu no nosso WhatsApp, pergunta para ele aonde que ele achou. Normalmente ele já vem falando, te vi no Instagram, no Google, fulano me indicou e eu quero saber como funciona o seu trabalho. E aí você pergunta, tá, eu te explico sobre o meu trabalho, eu tenho vários serviços, tá, e eu preciso entender o que te trouxe aqui, qual que é a sua expectativa com esse trabalho. A pessoa vai te falar e você explica, então a gente pode trabalhar através da psicanálise, a gente pode começar com uma terapia energética, ver como você responde, depois migrar para psicanálise. Aí a pessoa vai dar um ok, você fala, olha, eu tenho aqui o link da minha agenda, ou me fala a disponibilidade aí na sua grade de horário, o que é melhor para você. E aí, marca esse cliente, certo? Super dica, gente, olha, coisa filé. Eu apliquei em mim, deu super certo. E é vender o serviço sem se vender. E eu acredito que é essa dor do terapeuta, é achar que a gente está se vendendo. Só que a gente é um prestador de serviço. Assim como o moço do Uber, assim como o corretor que vende imóvel. A gente é um prestador de serviço, assim como um pintor, um pedreiro, um funileiro, enfim, a gente vende serviço. E se a gente não divulgar esse serviço, gente, tem muita gente divulgando X coisas aí, né? Agora, na época de novembro aí, né, a Black Friday, ofertando aí questões de consumo. É claro que a gente às vezes precisa de uma TV nova, de um computador novo para trabalhar e tá tudo bem. Mas
como que o mercado oferta tanta coisa e a gente é proibido de ofertar algo que está trabalhando a consciência do outro, a transformação do outro, não é mesmo? Então reflitam sobre isso. Por que que é pecado a gente receber pelo nosso trabalho? Gente, se isso tocou aí, trata isso nas ferramentas que você tem, junto com a sua terapeuta, junto com o seu terapeuta, porque alguma coisa tem por trás, tá? Pode ter aí um carretel de crença, minha gente, um emaranhado de crença. Deixa eu ver o que Shirley colocou aqui. Perfeito, adorei como trabalho com várias coisas, às vezes fico em dúvida em o que oferecer. Bom, Shirley, dica aqui, não faz parte desse bate-papo, mas enfim, vamos lá. Eu divido o que é técnica energética, o que é a psicanálise, e é claro, gente, os meus consultantes de psicanálise às vezes vêm com alguns processos e eu preciso aplicar alguma técnica, eu sempre seto para ele a expectativa, olha, hoje a gente não vai fazer sessão de psicanálise, a gente vai aplicar uma técnica de inteligência emocional, ou a gente vai constelar hoje. Então eu seto muito bem a expectativa do meu cliente, tá? Ele vem e eu acolho muito aquele processo que ele tá vivendo ali, e eu entendo que aquele dia talvez não vai dar para fazer análise, mesmo sendo um cliente de análise. E eu vou na minha caixa de ferramenta e aplico o que é necessário aplicar, mas sempre deixando claro para o cliente o que está sendo feito, certo? Então, Shirley, pensa nisso. Eu vou ver aqui as perguntinhas que veio na caixinha de perguntas. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Bom, o que veio aqui? Dúvidas sobre ir procurar outros terapeutas que atendem com diferentes focos, apresentar o meu trabalho, imaginando que caso apareça algum cliente que seja mais adequado para o meu trabalho, esses terapeutas me indicariam e vice-versa, formando até uma parceria. Bom, essa pergunta veio de uma pessoa que me segue, ela é psicopedagoga, ela está migrando ali da carreira de educadora e querendo ficar só como psicopedagoga, tá? Esse pensamento de network é incrível e é necessário sim. Você pode trazer como um formato de uma reunião, tá? Trazendo ali esses profissionais para você explicar sobre o seu trabalho e não só de outros terapeutas, tá? Educadores, escolas, instituições de ensino, pais, pode até dividir essa reunião, apresentar um pouquinho do seu trabalho, aplicar um exercício ali com eles, tá? Então é super válido, é incrível, e eu fiz isso lá atrás, participando de Círculo da Vida, facilitando essas constelações. Então esse pensamento é efetivo e você pode fazer isso aqui também no Instagram, tá? Começar a direcionar o seu Instagram, né? Como seu público é amplo aí, né? Psicopedagoga, trabalhando ali os alunos, então você pode direcionar ele tanto para pais ou para instituições de educação, né? E ela ainda fez uma outra pergunta. Ainda vale ir pessoalmente apresentar seu trabalho para outros especialistas? E esse é um desafio, minha gente, porque assim, há 2 anos atrás, a gente falaria, vai numa reunião presencial. Vai lá na escola, apresenta seu trabalho. Aí a gente ficou aí esses 20 meses, que eu já até perdi as contas, no online. Então, agendar uma reunião online. Mas agora que estamos voltando, né, ao presencial, por que não também não ir até essa instituição de ensino, marcar uma reunião? Então, isso fica muito no seu sentir. Você pode ter diversas formas, tanto indo no presencial ou marcando uma reunião online através do Google Meeting, do Zoom. Eu não indico utilizar o WhatsApp, tá, para fazer esse tipo de reunião, porque às vezes ele falha, ele dá um chute ali. Eu prefiro para fazer reunião, tem o Teams, que é da Microsoft, tem o Google Meeting, né, que é da Google, e tem o Zoom, tá? Então você pode pensar em fazer essas reuniões nesses moldes aí, e de repente aplicando até uma dinâmica ali naquela galera, trazendo a importância do seu trabalho. Eu vejo que é muito importante, gente, eu tenho um filho de 8 anos, para mim a psicopedagogia, assim, foi algo que veio à luz agora, com essa pessoa me procurando, mas é uma coisa que eu não olhava, tem coisa aqui em casa que eu exijo dele, que eu fico me perguntando, sabe? Será que eu tô sendo muito exigente?
é do movimento dele, eu tô fazendo corpo mole, ele tá fazendo corpo mole, a gente precisa desse tipo de profissional. E a gente não fala sobre isso, certo? Bom, foram essas perguntas que vieram, então a resposta é: marca, veja com essa instituição de ensino, veja com esses profissionais se eles preferem essas reuniões presenciais ou de forma online. Lembrando que você pode fazer o seu trabalho de forma online, né? Ou não, porque depende da idade da criança. A criança não tem muito paciência de ficar aqui na telinha, né? Então, avalie dentro do cenário qual que é as crianças, né? A grade de idade que você vai atender, para ver ali a paciência delas de acompanhar com você online ou presencial, certo? Gente, Fati tá aqui, boa tarde. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão, alguma pergunta? E a dica aqui é: vamos ser Coca-Cola, minha gente. A gente vai vender, né? Vai chegar ali e falar assim: eu quero uma Coca. Então, quero um terapeuta. Tem o Maria aqui, tem o Carlos, tem a Beatriz, enfim, tá? Que vocês virem uma marca reconhecida. Pensa que o Instagram é um excelente canal hoje pra gente firmar a nossa marca, certo? Bom, já que ninguém tem dúvidas, ninguém traz nada, vou finalizar. Antes de finalizar, dia 7 de janeiro, presencial, Metrô Vila Madalena, Magia das 7 Chamas Sagradas. É o primeiro grau de magia necessário aí para fazer os outros, a magia divina. Então, quem quiser fazer esse curso, excelente ferramenta para desenvolvimento pessoal, excelente ferramenta para o terapeuta trabalhar ali nas suas proteções, né, na sua limpeza energética. Então, quem tiver interesse, me chama no WhatsApp, tá? Para eu colocar ali na lista que eu já tô formando, já tem bastante gente interessada. Dia 12 de dezembro, às 14 horas, estarei na Mystic Fair falando de sistêmica, que o quanto que a sistêmica pode, né, o sistema nosso familiar, pode impactar na nossa carreira. Então, Mystic Fair presencial aqui em São Paulo, Expo Imigrantes, vou estar no Auditório 8, às 14 horas. Bora, a feira tem um monte de coisa lá, tem quadro, tem tarô, tem pedras, tem atendimento lá, então vamos pra feira aí conhecer os outros profissionais e assistir a palestra. Espero vocês lá pra gente se ver presencialmente, certo? Esses são os recadinhos e eu quero deixar aqui um abraço pra vocês, gratidão quem ficou comigo até o final, e semana que vem trarei, é surpresa, gente, vou soltar o card aí por esses dias, ok? Uma presença especial falando de propósito, ok? De carreira. Eu assisti a aula dela, a aula bônus, que Mari trouxe na mentoria Instagram Essencial, e eu me apaixonei, me identifiquei, fiz até um post aqui, tá no feed, uma reflexão. Então, fiz o convite, de acordo com sugestão de Mari, ela estará aqui, ó, semana que vem comigo, no Terapeuta em Foco, tá certo? Então, programa aí sua agenda para você assistir. E se conhecer alguém que precise ouvir sobre esse assunto, vou salvar esse bate-papo, manda pro coleguinha, porque quanto mais terapeutas estiverem com a agenda cheia, atendendo, se sentindo pertencente a essa profissão, a esse negócio, mais força as terapias têm, o nosso trabalho tem, tá certo? Um grande abraço para vocês. Deixa eu ver, veio mais coisinha aqui. Você poderia fazer um work da magia divina, o que acha da ideia? Como assim, Ana Paula? Coloca aqui mais detalhes que eu não entendi muito bem. Um workshop, é isso? Falando da magia divina? Eu vou fazer, então, um bate-papo na outra semana. Semana que vem, né, trago essa convidada especial, que vai ser, deixa eu ver quando, dia 24, e eu posso marcar aqui, falando de magia divina, pro dia 1º de novembro, tá? Para trazer essas informações para vocês ficarem sabendo um pouquinho. Muitas coisas eu não posso abrir, porque é o sigilo da magia divina, a gente tem um sigilo aí, né? É um acordo de cavalheiro junto com a espiritualidade, com essas energias, mas falar para que a magia divina serve, o que ela pode atuar na nossa vida, eu posso trazer sim.
E eu trago dia 1º para vocês. Ótima ideia, Ana Paula, mas tem bastante conteúdo aqui também no meu feed. Dá uma olhada nos vídeos, eu falando de magia divina aqui. Gente, eu entrei nas terapias por conta de magia divina, né? Fiz o curso, aquilo transformou minha vida e eu falei, gente, eu quero levar isso para as pessoas. E fui fazer outros cursos porque eu sabia do tabu que existe na palavra magia. Então, a forma que eu consegui para transbordar e trazer para vocês um outro propósito que eu tenho, né, que é falar de magia, foi atender como terapeuta, estudar sobre terapias e trazer aqui para vocês, tá certo? Então, um grande abraço, beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.